Fala, meu caro aluno, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje nós estamos no nosso último episódio da série Aliviando a Dispepsia. Uma série com 4 episódios. Se você não assistiu os demais episódios, volta lá e assiste. Estão muito completos. São pelo menos 8 horas de aula falando só sobre doenças dispépticas. No episódio número 1 e no episódio número 2, falamos sobre a úlcera péptica, falamos sobre a gastrite, as doenças que atingem a mucosa gástrica, detalhando todos os fatores de risco, todos os mecanismos fisiológicos, enfatizando na epidemiologia. E finalizamos o episódio 2 com o tratamento mais adequado para a úlcera péptica, seja ela de origem H. pylori, ou seja, infecciosa, seja ela de origem medicamentosa, ou seja, por meio dos anti-inflamatórios não esteroidais. Detalhamos, nos aprofundamos, trouxemos todas as informações para que você, aluno, para que você, profissional de saúde, possa usar no seu dia a dia, na prática clínica. A partir do episódio 3, nós começamos a falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. O episódio 3 foi aquele episódio para que nós possamos entender a doença, quais são os fatores de risco, quais são os mecanismos fisiopatológicos, o que é que o paciente pode fazer do ponto de vista não farmacológico para evitar os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Agora, no episódio 4, que eu dividi em 2 partes, essa é a segunda parte, iremos falar sobre o tratamento. O tratamento principalmente dos sintomas extraesofágicos e o tratamento onde nós precisamos associar fármacos usados no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Então vamos direto para a nossa aula para entendermos o que iremos falar no episódio 4, que tem esse nome, Aliviando a Doença do Refluxo Gastroesofágico, parte 2. E com esse episódio nós encerramos não apenas a série Aliviando a Dispepsia, como a segunda temporada da série Aliviando. Mas fique comigo até o final dessa aula que eu vou mostrar para vocês o que vem pela frente. Tem muito conteúdo e muito conteúdo de qualidade planejado para mostrar aqui no canal Posologia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pela UFRN, com mestrado e doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui na tela vocês podem ver todos os contatos para que, caso surja alguma dúvida, caso tenha necessidade de fazer alguma sugestão, vocês podem entrar em contato comigo tanto pelas redes sociais como através do meu e-mail. E tem também um QR Code que é muito importante. Um QR Code que, se vocês apontarem o seu celular para ele, ele vai levar vocês para uma área chamada Área de Membros do canal Posologia. E o que é que você vai encontrar na área de membros? Primeiro, você vai poder escolher qual é o tipo de membresia que você vai preferir fazer parte do canal Posologia. A depender da sua escolha, você vai poder ter vídeos exclusivos para os membros do canal Posologia. Ou seja, você vai ter a chance de dar um passo adiante, além do conteúdo gratuito, que para a grande maioria das pessoas já é suficiente. O conteúdo exclusivo vai dar um passo a mais, ou seja, vai dar um upgrade no seu conhecimento de farmacologia. Mas você também, além disso, vai poder estar ajudando financeiramente o canal Posologia e garantir que eu continue produzindo novos vídeos e continue divulgando o conteúdo gratuitamente. E o que é que nós veremos na aula de hoje? Qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Vamos dividir nossa aula em 4 partes. Na primeira parte, iremos falar sobre a diferença entre IBP usado continuamente
ou usado sob demanda? Essa é uma dúvida que eu recebo constantemente. Será que o inibidor da bomba de prótons ele deve ser utilizado sempre ou apenas quando os sintomas surgirem? Vamos discutir qual a verdade por trás dos fatos, qual a verdade por trás dos estudos que levaram em consideração essas duas situações. Na segunda parte da aula, iremos falar sobre o tratamento dos sintomas extraesofágicos. Nós vimos no episódio 3 que o paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico, ele não tem apenas sintomas esofágicos, ele não tem apenas sintomas típicos. Muitos têm sintomas atípicos. Iremos abordar essa temática também e como deve ser o tratamento do paciente que tem esses sintomas extraesofágicos. Na terceira parte, iremos falar sobre o algoritmo para tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, iremos analisar qual é a árvore de decisão que nos faz decidir se o melhor caminho é esse ou é aquele. A depender das circunstâncias do paciente, a depender se é resolutivo ou não os tratamentos, nós precisamos tomar algumas providências. E na quarta e última parte dessa aula, até onde ajuda a associar um antagonista H2 da histamina com inibidor da bomba de prótons. Será que associar é benéfico? Será que associar é benéfico para todo mundo? Então, iremos abordar também essa temática, trazendo a minha opinião a respeito disso. E vamos começar com o caso clínico 4. Esse caso clínico 4, nós vimos essa finalização, esse texto agora, nós vimos lá no episódio 3, na finalização do episódio 3. Iremos agora abordar ele na sua integralidade. Então, os sintomas de LF eles desapareceram cerca de 2 semanas após o início da terapia com IBP. Nosso paciente, que a gente está acompanhando, utilizou o IBP por 8 semanas. Com 2 semanas após o início da terapia com IBP, os sintomas desapareceram. Mas o paciente continuou usando pelas 8 semanas e após 8 semanas estava completamente assintomático, ou seja, a paciente estava clinicamente curada. Ela então passou por uma endoscopia para fazer uma revisão e essa endoscopia revelou que o esôfago estava completamente cicatrizado. Será que você lembra desse episódio? Nesse caso, eu falei que a paciente apresentava uma doença do refluxo gastroesofágico moderada. Eu falei que a paciente apresentava uma classificação de Los Angeles grau C, ou seja, a paciente apresentava muitas lesões, eram lesões grandes no esôfago, apesar de ainda estar restrita, mas eram muitas lesões. E com o tratamento, o que nós podemos ver, as lesões estão completamente cicatrizadas. Bem, seu médico, dessa forma, interrompeu o uso do IBP. Agora, 2 semanas depois, ela está sentindo o quê? Azia leve. Ou seja, a paciente que estava completamente com as lesões esofágicas completamente cicatrizadas, sem sintoma nenhum, parou de usar o IBP porque ela estava clinicamente curada, 2 semanas depois de interromper o uso do tratamento, começou a ter sintomas novamente de azia, novamente sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico. Bem, a pergunta é, LF é candidata à terapia de manutenção a longo prazo? Ou será que LF precisa fazer uma associação de IBP com antagonista H2 da histamina? Qual será a melhor estratégia para essa paciente? E será que ela
precisará de uma dessas duas estratégias? Fique comigo no vídeo, não saia agora, porque eu vou responder a essas duas perguntas. Vamos começar entendendo essa história da recaída. É muito ruim quando nós iniciamos um tratamento, ao final é concluído que estamos curados e nós temos uma recaída. É extremamente frustrante isso. Mas os dados mostram que pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, muito comumente, eles têm recaída. Olha só, até 80% dos pacientes que têm esofagite, que era o que a nossa paciente tinha, apresentaram recaída dentro de um período de aproximadamente 6 meses, depois que interromperam o tratamento com IBP. Então, a recaída é algo muito frequente. 80% dos pacientes têm uma recaída, melhoram, se curam, mas têm uma recaída com sintomas semelhantes aos que tinham antes. E cerca de 15% continuam com a doença menos grave. Mesmo com tratamento, 15% não tem cura completa. E 80%, depois que interrompem o tratamento, eles têm uma recaída. Quando o paciente tem uma recaída, qual é a conduta a ser adotada? Terapia de manutenção com 15 a 30 miligramas de lansoprazol uma vez ao dia, em virtude da recorrência sintomática. Essa é a conduta a ser adotada para paciente LF. Volta a usar o IBP, o lansoprazol de 15 a 30 miligramas uma vez ao dia, em virtude da comodidade. Essa é a conduta, isso é o que essa paciente vai fazer uso agora. IBP, foi prescrito o lansoprazol. Esse lansoprazol, será que ele vai ser usado continuamente? Ou, em virtude da paciente ter essa recaída, ele vai ser usado sob demanda? Gostaria agora de interagir com você, caro aluno. Coloca aqui nos comentários, dá uma pausa nesse vídeo e testa os seus conhecimentos. O IBP vai ser usado continuamente ou vai ser usado de forma sob demanda? Bem, aqui nós temos a pergunta: faz diferença usar o IBP continuamente ou sob demanda? Eu trouxe um estudo austríaco e nesse estudo foi usado o esomeprazol. Mas a gente pode estender isso para os demais IBPs também. E o esomeprazol foi utilizado 20 miligramas em duas condições, ou melhor, em 4 condições diferentes. Sob demanda e administrado continuamente. Sob demanda e administrado continuamente, foi levado em consideração também a variável tempo. Por pouco tempo, 4 semanas, ou por muito tempo, 6 meses. Essas foram as variáveis utilizadas. E aqui nessa imagem a gente tem o resultado desse estudo. E nós podemos observar alguns sintomas, se houve ou não houve resolutividade, se houve ou não houve melhora clínica desses sintomas. Quais são esses sintomas? Sintomas que muitas vezes aparecem em pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico. É diarreia, é indigestão, é constipação, é dor abdominal e, é claro, o refluxo. Refluxo do ácido no próprio esôfago. Vamos entender esse gráfico? Nesse gráfico nós temos no eixo Y a média do score. Para todos os pacientes que utilizaram esomeprazol, 20 mg, seja sob demanda,
seja de uso contínuo, seja por um tempo curto ou longo, foi feita uma entrevista, utilizado um questionário estruturado para avaliar o grau de melhora clínica. E nesse questionário, ao final, foi estabelecido um score. E aqui nós temos a média do score. Quanto menor foi esse score, mais benefícios aquela condição de tratamento trouxe. Então, o que nós queremos é redução máxima desse score. Vamos avaliar cada um dos sintomas. Diarreia. Quando nós avaliamos diarreia, aí nós temos que esclarecer o que significa esses gráficos, essas colunas. O branco é o placebo, é o baseline, vou colocar aqui placebo, é aquele grupo que não usou tratamento nenhum por tempo nenhum. O cinza é o que fez o tratamento, é o grupo que fez o tratamento por um tempo curto, ou seja, 4 semanas. E o preto é o que fez o tratamento longo, o tratamento por pelo menos 6 meses. Claramente, e até para comparar e para comprovar os efeitos, claramente, todos os pacientes do grupo placebo tiveram score maiores, seja em qualquer sintoma que estejamos analisando. Isso é importante por quê? Porque avalia que o paciente que não foi tratado, em certo grau, ele manteve mais os sintomas do que o paciente tratado. Mas vamos analisar qual foi o grau de diminuição, se isso clinicamente ou se isso estatisticamente é válido ou não. Considerando agora diarreia, nós temos o grupo que utilizou o tratamento sob demanda, ou seja, quando necessário. Tinha sintoma de diarreia, usou o esomeprazol. Não teve sintoma de diarreia, não usou o esomeprazol. Ou que usou continuamente, independentemente se teve ou se não teve. Claramente, nós observamos que usar sob demanda ou não usar continuamente, assim como fazer um tratamento curto ou fazer um tratamento longo, para o sintoma diarreia, pouco importa. Não fez diferença nenhuma. Diminuiu um pouquinho em relação ao placebo. Então, muito provavelmente, e aqui não é estatisticamente significativa essa diferença, então, muito provavelmente, os pacientes que não fazem uso de nada, pouca diferença traz para o sintoma diarreia. Agora, quando falamos de indigestão, claramente nós temos uma diferença maior do grupo que não usou tratamento nenhum para o grupo que fez alguma condição de tratamento. O que nós precisamos avaliar aqui é se usar sob demanda ou usar continuamente, fazer um tratamento curto ou fazer um tratamento longo, faz diferença. No grupo que usou sob demanda, fazer um tratamento curto ou longo são rigorosamente iguais. E no grupo que usou continuamente, fazer um tratamento longo, ele foi um pouco melhor. Mas um pouco melhor não significa que é significativamente melhor. Um pouco melhor. E ambos foram melhor do que o placebo, naturalmente. Para o sintoma constipação. Para o sintoma constipação, nós já observamos que não houve uma diferença tão grande em relação ao placebo. Então, pode não ser significativamente importante usar o IBP, usar o esomeprazol para redução do sintoma constipação. E quando comparamos o grupo com tratamento longo ou tratamento curto, nós observamos que o grupo que usava sob demanda, a diferença do tratamento curto ou longo foi insignificante. E para o grupo que usava continuamente, também a diferença foi insignificante. Então, considerando o sintoma constipação, usar o esomeprazol sob demanda ou usar o esomeprazol continuamente com tratamento curto
ou com tratamento longo, faz pouca diferença. E, na verdade, faz pouca diferença, inclusive, se não usar tratamento nenhum. Para dor abdominal. Para dor abdominal, nós já observamos que existe uma diferença significativa entre fazer o tratamento com esomeprazol ou não fazer tratamento algum. Mas faz diferença se é sob demanda ou continuamente? Nós podemos observar que praticamente não temos diferença nenhuma no grupo que usou sob demanda ou usou continuamente. Assim como nós praticamente não observamos diferença no grupo que fez uso por curto prazo ou fez uso a longo prazo, ou seja, por 6 meses. A grande diferença nós encontramos justamente quando analisamos o sintoma refluxo. Quando nós avaliamos o sintoma refluxo, claramente existe diferença entre usar o esomeprazol ou não usar. O placebo teve um score muito maior do que o grupo que usou o esomeprazol. Claramente, o tratamento faz diferença para a redução do sintoma refluxo. Mas usar sob demanda ou usar continuamente faz diferença? O grupo sob demanda, nós observamos que para aqueles que fizeram o tratamento curto, não fez diferença. Eles apresentavam praticamente o mesmo score. Mas para o grupo que usou o tratamento longo, o tratamento por 6 meses, aí sim, usar continuamente fez diferença. Qual é as conclusões que nós tiramos desse estudo? É que usar continuamente ou usar sob demanda só vai fazer diferença para o sintoma refluxo, para a redução de fato dos sintomas do refluxo, e se o paciente fizer um tratamento mais longo, um tratamento de 6 meses. Para um tratamento curto, tanto faz usar sob demanda ou usar continuamente. Os resultados são os mesmos. E aí, meu caro aluno, o que é que você achou desse resultado? Você acha que isso agregou no seu conhecimento? Se você acha que agregou no seu conhecimento, aproveita esse momento que eu dei uma pausa, dei uma paradinha na aula, vai lá e sapeca o like, vai lá e compartilha esse conhecimento com outras pessoas. O poder da gratidão é um poder infinito. Então, se você é grato por ter chegado a esse vídeo, se você é grato por ter aprendido algo novo com esse vídeo, aproveite e distribua para outras pessoas, para que outras pessoas sejam gratas a você também. E claro, nós estamos fazendo uma série de aulas chamada Aliviando. Se você não quer perder nenhuma aula, se você tem sede de conhecimento, se você quer ser um profissional diferenciado no mercado, aproveite e já se inscreve no canal. Toda semana temos aulas novas. Toda semana você tem a possibilidade de se atualizar de forma gratuita. Então já se inscreve no canal e se tiver gratidão, se inscreve no canal e faça parte também dos membros do canal Posologia. Vamos voltar para a nossa aula. Então entendemos que sob demanda ou continuamente vai depender de quais sintomas estamos falando e vai depender se esse tratamento ele é curto ou se o tratamento é longo. Mas aí a pergunta que surge agora é a seguinte: a associação de inibidor da bomba de prótons com antagonista H2 de histamina faz sentido? Pode ajudar em algo? Bem, essa associação ela é usada para pacientes que continuam a ter sintomas noturnos. Se você não assistiu o episódio 3, eu falei de forma muito detalhada sobre esse fenômeno em algumas pessoas. Eu falei, inclusive, mostrando dados da pH-metria esofágica. Alguns pacientes, eles colocam sensores no esôfago, um exame chamado pH-metria, sensores no esôfago,
para avaliar em que momento o pH é alterado, para que nível de alteração acontece e em que altura do esôfago essa alteração está acontecendo. Isso é muito importante porque nós sabemos que a parte inicial do esôfago, aquela muito próxima do estômago, nós temos um certo nível de resistência à acidez. Mas na parte média ou superior, o nível de resistência é baixíssimo. Aqui nessa tela, nós podemos ver uma imagem que eu já mostrei no episódio 3, estou retornando a ela aqui, em que nós temos aqui o nível do pH considerado normal, essa faixa verde, isso no esôfago, e que ao deitar nesse horário, aqui considerado o horário de dormir, onde o paciente está deitado, em virtude da posição do corpo, em virtude da posição do estômago e do esôfago, o pH-metro ele registrou refluxo esofágico durante a noite toda. Imagine o paciente com sintomas gastroesofágicos a noite toda, porque o nível do pH baixou, porque o esfíncter esofágico inferior não tinha pressão suficiente para segurar o conteúdo ácido do estômago no próprio estômago, porque o fato de ter deitado pode ter facilitado o fluxo de ácido do estômago para o esôfago. Para esse paciente, ou melhor, para esses pacientes, vai ser útil utilizar antagonista H2 da histamina. Por quê? Porque durante a noite, o principal estímulo para a produção gástrica é a própria histamina. Eu falei isso no episódio 1 dessa série. Mostrei todos os estímulos na célula parietal e mostrei que a histamina, durante a noite, é o principal estímulo. Por isso, algumas pessoas apresentam sintomas da doença do refluxo gastroesofágico noturna. E para essas pessoas, antagonista H2 vai ser excepcional. Mas nós vimos também que durante o dia, no processo alimentar, a acidez e os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico em virtude da alimentação não são exatamente apropriados, os sintomas não são exatamente diminuídos com o uso de antagonista H2. Por isso, essas pessoas precisam usar também IBP. Nesse caso, se nós compararmos com LF, com a situação de LF, a associação de IBP com H2 só seria útil se a paciente tivesse sintomas de refluxo noturno. Aqui nós temos um gráfico muito importante, que é o percentual do tempo onde o pH gástrico está maior do que 4. Estar maior do que 4 é extremamente interessante para a proteção do esôfago. Se nós temos como medir o pH gástrico, mantendo esse pH gástrico elevado como 4 ou maior, isso de certa forma vai trazer uma proteção para o esôfago. Então, nesse gráfico, nós temos o percentual de pessoas que tinham pH gástrico superior a 4, usando apenas o inibidor da bomba de prótons e utilizando a associação de inibidor da bomba de prótons 2 vezes ao dia, mais antagonista H2. Em duas situações, em pé e deitado. Na posição deitado, vocês podem ver que a associação mantém o pH gástrico maior do que 4 num percentual que chega a quase 100% dos pacientes. Enquanto que quando eu uso apenas o inibidor da bomba de prótons, esse percentual cai para aproximadamente 50%. E vejam que essa diferença ela é significativa. Esse asterisco ele indica isso, que estatisticamente existe diferença entre usar associação ou usar apenas IBP quando o paciente está na posição deitado e estamos avaliando se o pH gástrico fica maior do que 4. E quando observamos em pé, existe, claro, uma diferença, mas que essa diferença ela é mínima. Enquanto o paciente está de dia, em pé, faz pouca diferença,
mas durante a noite, onde alguns pacientes precisam que esse pH seja mais elevado, faz muito sentido usar essa associação. Vimos o caso 4, agora vamos falar sobre o caso 5, caso clínico 5. O caso clínico 5 é de SP, um aposentado de 71 anos que estava jantando com sua esposa quando sentiu um forte aperto no peito. Bem, o paciente tem 71 anos, um idoso, sentiu um aperto no peito, a gente já começa a ter alguma aflição se isso pode ser um sintoma cardiovascular. Bem, sua esposa ela acionou a emergência levou SP para o hospital. Após avaliação e coleta do histórico médico, foi detectado alguns fatores de riscos cardiovasculares. O paciente, além da idade, tinha hipertensão, dislipidemia e era considerado sedentário. São fatores de risco cardiovasculares importantes para um paciente que tem sintoma cardiovascular. Seus medicamentos antes da internação incluíam aspirina, 81 mg, para prevenir alguma agregação plaquetária, e hidroclorotiazida, 25 mg ao dia, para o tratamento da hipertensão, e a atorvastatina, 40 mg ao deitar, para tratamento da dislipidemia. Bem, esse paciente ele estava usando famotidina, 20 mg ao dia, para tratamento, claro, de algum problema de refluxo gastroesofágico, sim, mas principalmente porque o paciente estava usando aspirina. Quem assistiu toda a série sabe que os anti-inflamatórios, e aí a aspirina entra nesse grupo, eles diminuem a produção de prostaglandinas gastroprotetoras, e no caso da aspirina, ela pode agredir diretamente a mucosa gástrica, produzindo radicais livres que vão destruir e agredir células importantes para a proteção da mucosa gástrica. É por essa razão que estava usando a famotidina conforme necessário para sintomas dispépticos. Seus sinais vitais incluíam uma temperatura de 37,3 graus Celsius, importante para avaliar se o paciente tinha algo que possa justificar, por exemplo, uma infecção. A pressão arterial do paciente era 155 por 95 milímetros de mercúrio, indicando uma pressão elevada, e a frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto, também indicando uma frequência cardíaca elevada. Bem, SP, ele fez uma série de exames laboratoriais e os seus resultados são apresentados logo abaixo. Quais foram os resultados? Ele fez colesterol total, resultado 161 miligramas por decilitro. Esse resultado é considerado ok, é um resultado considerado bom, apesar do paciente ser considerado um paciente dislipidêmico, está usando atorvastatina. A atorvastatina está conseguindo controlar a síntese do colesterol. Mas isso não necessariamente é uma resposta, um resultado ótimo. Vamos avaliar as frações do colesterol. LDL, 96 mg por decilitro, também considerado um resultado ok. Poderia ser mais baixo? Poderia, mas é considerado um resultado ok. HDL, 30 mg por decilitro, aí não. Aí nós precisamos que esse HDL fosse maior. Então aqui nós temos um ponto de inflexão, um ponto onde pode-se fazer uma intervenção importante para aumento desse HDL. Triglicerídeos, 190 mg por decilitro, também o resultado é alto. A gente também precisa trabalhar os triglicerídeos para que ele baixe, para que ele fique mais baixo do que 150 mg por decilitro. Como o paciente, além de dislipidêmico, tem sintomas de problemas cardíacos, precisamos avaliar, por parâmetros laboratoriais, se há alguma alteração
que justifique esses sintomas cardíacos. Por isso foi colocado aqui como resultado sódio 141 miliequivalentes por litro, que está ok dentro dos valores de referência, e potássio 4,1 miliequivalentes por litro, que também está dentro dos valores de referência. E a troponina? Troponina I, 0,3 nanogramas por ml. E esse resultado é um resultado borderline. É um resultado que não indica problemas cardíacos, mas também não descarta problemas cardíacos. Vamos continuar lendo o caso 5. Bem, o paciente fez um eletrocardiograma que revelou taquicardia sinusal. Ele, de fato, estava tendo uma alteração eletrocardiográfica que não foi revelada por meio dos parâmetros laboratoriais, não de forma concreta, mas o eletrocardiograma revelou essa taquicardia sinusal. Por causa dos fatores de risco cardiovascular de SP e também a troponina, que apresentou um resultado indeterminado, o paciente foi submetido a um cateterismo diagnóstico imediato. Foi feito um procedimento muito mais específico para avaliar qual o grau de comprometimento cardiovascular. Bem, o cateterismo mostrou uma angiografia coronária normal, apesar da arritmia cardíaca, apesar do problema de ritmo cardíaco, a estrutura cardíaca e vascular estava normal. SP foi diagnosticado, portanto, com a dor torácica não cardíaca. A dor no peito de SP poderia estar associada a uma manifestação extraesofágica da doença do refluxo gastroesofágico? Vamos avaliar essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta também que eu recebo com certa frequência e é uma pergunta extremamente importante. Porque 60% dos pacientes com dor torácica anginosa, ele tem, na verdade, doença do refluxo gastroesofágico. 60%. É muita gente que pode estar tendo um sintoma parecido com infarto, por exemplo, e, na verdade, tem uma doença do refluxo, um sintoma extraesofágico da doença do refluxo gastroesofágico. Bem, quais são as características? A dor torácica, na doença do refluxo gastroesofágico, ela geralmente é descrita como esmagar, espremer, queimar. A localização, ela é retroesternal, com a irradiação para os membros superiores, costas e pescoço. Então vejam que existem características que têm uma certa peculiaridade que dá para, mesmo parecendo um problema cardíaco, que seja mais relacionado a um problema gastrointestinal. A dor, ela é relacionada também a uma refeição. E quando nós temos um sintoma que pode ser confundidor, um dos aspectos importantes é que nós procuremos associar com elementos que pioram ou que melhoram aquele sintoma. Se esse sintoma está relacionado a uma refeição, se esse sintoma ele ocorre à noite, se esse sintoma ele desperta o paciente e se esse sintoma ele acontece por horas, dificilmente será um sintoma relacionado a um problema cardiovascular. Muito provavelmente vai ser uma dor torácica não cardíaca. Uma dor torácica relacionada a um sintoma extraesofágico da doença do refluxo gastroesofágico. Os sintomas eles são geralmente aliviados por terapia antiácida. O sintoma cardiovascular nunca vai ser aliviado por um antiácido. Como é um sintoma extraesofágico, vai ser aliviado por um antiácido. Quais são as medidas para evitar que esse sintoma volte a ocorrer? Evitar refeições copiosas, grande quantidade de alimentos.
principalmente próximo da hora de deitar. Também evitar o quê? O uso do álcool e o uso do cigarro, porque vai aumentar o refluxo, vai aumentar a acidez, vai estimular a célula parental a produzir mais ácido, vai reduzir a pressão sobre o esfíncter esofágico inferior, facilitando ao deitar com posicionamento, facilitando o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Qual é a conduta? Usar IBP, como nós acabamos de ver, associado ao quê? A antagonista H2 da histamina. Antagonista de receptores H2 da histamina, porque durante a noite o principal estímulo é estaminérgico. Durante a noite, o que vai fazer com que o pH esofágico esteja mais elevado é o uso de bloqueadores da histamina. Claro, como está dizendo aqui, para reduzir a acidez noturna. Em casos graves que não respondem à terapia, deve-se partir ou se analisar a possibilidade de se fazer cirurgia anti-refluxo como uma alternativa. Mas o tratamento medicamentoso, no caso de se utilizar, no caso de ter esse sintoma extraesofágico, sintoma da dor torácica, é usar IBP associado ao antagonista H2 da histamina. Que outros sintomas extraesofágicos SP potencialmente pode estar exposto? O que nós vimos é que SP teve uma dor torácica não cardíaca. Mas será que ele poderia ter outros problemas associados? Um dos mais comuns são sintomas respiratórios, sintomas semelhantes à asma. E para avaliar esse sintoma, nós vamos fazer a seguinte descrição dividida e organizada em etapas. A etapa 1, por que o paciente tem sintomas gástricos, ou melhor, por que o paciente tem sintomas respiratórios se o problema dele é gástrico? A etapa 1 explica justamente isso. O ácido, ao tocar o esôfago, o ácido, ele sai do estômago e agora ele está no esôfago, nas paredes esofágicas, irritando, produzindo lesões. E nós vimos lá no episódio 1 dessa série, falando sobre anatomia, falando sobre a histologia, falando sobre a citologia gástrica e esofágica, que o ácido vai destruir as paredes da mucosa até chegar em camadas mais profundas, camadas da submucosa, onde nós temos os filetes nervosos. E ao chegar nos filetes nervosos, o ácido vai provocar irritação de um nervo comum no trato gastrointestinal, que é o nervo vago. O nervo vago é do sistema nervoso parasimpático e ele produz acetilcolina como seu principal neurotransmissor. O ácido, quando ele irrita o nervo vago, na verdade ele está provocando um estímulo vagal. Ele está fazendo com que o vago ele seja estimulado a produzir o seu efeito neurológico. Bem, o nervo vago ele também inerva os músculos que revestem os brônquios. E o nervo vago, quando estimulado, ele vai promover uma broncoconstricção, um broncoespasmo. Porque ele foi estimulado, liberou a acetilcolina produziu o broncoespasmo. Então, pessoas que têm refluxo têm uma tendência a ter broncoespasmo, porque o ácido irrita o vago e o vago produz broncoespasmo. Etapa 3 se refere ao tratamento. Então, etapa 1, irritação vagal. Etapa 2, broncoespasmo reflexo a essa irritação vagal. E etapa 3 vai ser o tratamento que deve ser implementado para melhoria. Se nós resolvermos tratar a asma, nós veremos mais à frente que isso vai ser inútil. O tratamento deve ser para a doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque é a causa dos sintomas. Então, tratamento para refluxo pode reduzir os sintomas da asma. E pior,
se resolvermos tratar a asma utilizando antagonistas muscarínicos. Antagonistas muscarínicos são usados para tratar asma? Sim, são. São broncodilatadores. Mas, quando usamos antagonistas muscarínicos, estaremos promovendo uma diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior. Olha que combinação explosiva. Promovemos uma broncodilatação, mas reduzimos a pressão do esfíncter esofágico inferior. Com a diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior, haverá o quê? Aumento do refluxo. E com o aumento do refluxo, nós temos mais irritação do nervo vago, mais broncoespasmo. Essa é a consequência imediata. Só que nós temos uma etapa 4, com o aumento do refluxo dos sintomas asmáticos, com o aumento do refluxo, os sintomas asmáticos eles tendem a aumentar. E com o aumento do refluxo, além da irritação vagal, começamos a observar microaspiração ácida que pode chegar até os brônquios. Só para que a gente possa ter uma ideia de qual é o benefício de fazer o tratamento dos sintomas gastroesofágicos, sintomas de asma melhoram em 69% dos pacientes que fazem uso do tratamento para a doença do refluxo gastroesofágico. Apenas 30% não tem nenhuma melhora, ou tem uma melhora que não é tão expressiva assim. Mas 70% dos pacientes que têm asma melhoram nos sintomas asmáticos fazendo tratamento com inibidor de bomba de prótons e não com broncodilatador. Então vejam que se nós utilizarmos um broncodilatador, que é um antagonista muscarínico, a gente tende a promover uma diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior. Vai continuar a irritação do nervo vagal e agora nós temos microaspiração ácida nos brônquios. E aí, o que é que isso leva? Isso leva à etapa 5. Na etapa 5, com essa microaspiração brônquica, teremos um broncoespasmo reflexo também. Então, são 2 mecanismos que vão contribuir com o broncoespasmo. Irritação vagal da mucosa esofágica e microaspiração nos brônquios, que também vai promover um broncoespasmo reflexo em virtude dessa lesão brônquica. Então vejam que são 2 mecanismos que só contribuem para os sintomas asmáticos. Quando é que a gente vai quebrar esse ciclo vicioso? Fazendo o tratamento para a doença do refluxo gastroesofágico e, nesse caso, também fazendo o tratamento para asma sem ser com antagonista muscarínico, com agonistas adrenérgicos, com agonistas beta-2 adrenérgicos. E o tratamento do paciente asmático, ele vai ser feito com esomeprazol 40 mg por um período mínimo de 3 meses. Isso vai melhorar a função pulmonar e vai reduzir a necessidade também de agonista beta-2 de ação curta. Beta-2, a agonista beta-2 de ação curta é importante como broncodilatador de resgate, mas ele traz diversas complicações cardiovasculares. Se nós temos a intenção de melhorar a segurança do paciente, devemos sempre fazer o tratamento com esomeprazol ou com qualquer outro inibidor da bomba de prótons para tratar a doença do refluxo gastroesofágico. Esomeprazol, mas se o paciente não tiver à disposição esomeprazol, tiver um lansoprazol e for usar em pacientes asmáticos, qual é o benefício? Será que vai trazer algum benefício? Aqui a gente tem alguns resultados importantes. Primeiro, a gente precisa considerar o seguinte: lansoprazol reduz em quase 3 vezes a chance de uma exacerbação em pacientes asmáticos. Vamos aumentar aqui para que possamos visualizar melhor os resultados. Aqui nós temos um gráfico mostrando o percentual de pacientes que tiveram uma exacerbação, seja ela em que nível for, ou que tiveram exacerbação moderada ou severa. Se nós observarmos a legenda, o rosa significa o placebo
E o azul significa pacientes que tiveram ou que estavam em uso de lansoprazol. Pacientes asmáticos em uso de lansoprazol. Vejam que reduziu de 20% para 8,1% os pacientes que tiveram qualquer exacerbação. E vejam que o P, que determina se essa diferença é estatisticamente significativa ou não, ela foi significativa com P de 0,017. Qualquer coisa menor do que 0,05 é considerada estatisticamente significativa. Quando olhamos apenas as exacerbações mais graves, a moderada e a severa, também houve uma diferença significativa. Claro, menor do que qualquer exacerbação, porque nesse primeiro grupo nós estamos considerando também as exacerbações leves, mas existe uma diferença importante. 13,9% dos pacientes tiveram exacerbação sem uso de lansoprazol e só pelo fato de usarem lansoprazol, essa redução caiu, o percentual caiu para 4%. Olhando agora o gráfico de baixo, nós temos o percentual de dias sem exacerbação. Quanto tempo o paciente permanece sem exacerbação com o uso de lansoprazol, que é a linha azul, ou do placebo, que é a linha rosa. Claramente nós percebemos que com lansoprazol o percentual de tempo sem exacerbação é muito maior. Estamos considerando aí uma linha do tempo de mais de 180 dias. E quase ou mais de 90% dos pacientes permanecem sem nenhum tipo de exacerbação por mais de 180 dias. O que não acontece com os que estavam fazendo ou que não estavam fazendo uso do lansoprazol. Então, claramente, nós podemos dizer que o lansoprazol não só reduz em quase 3 vezes a chance de ter uma exacerbação, como o lansoprazol reduz em quase 4 vezes a chance dessa exacerbação ser grave, e o lansoprazol também aumentou o tempo para ter a primeira exacerbação. Então, tratar pacientes com doença do refluxo gastroesofágico que tem sintomas asmáticos, o tratamento não é para asma, o tratamento é para doença do refluxo gastroesofágico. Então, agora vamos entender um pouco como é o algoritmo para tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Primeiro é necessário a história clínica, o exame físico do paciente, determinando qual é a duração dos sintomas, qual é a frequência desses sintomas, se esses sintomas eles vão ser sintomas relacionados a manifestações de alarme ou não. Então, nessa primeira avaliação, nós perguntamos a idade do paciente. O paciente tem mais de 40 anos? O paciente apresenta sintomas gastroesofágicos mais do que 2 vezes por semana? Esses sintomas duram mais do que 4 ou 8 semanas? Apresenta manifestações de alarme ou manifestações atípicas? Quais são as manifestações de alarme? É a disfagia, é a odinofagia, é uma anemia hemorrágica digestiva, emagrecimento, história familiar de câncer, náusea, vômitos, sintomas de grande intensidade, ocorrência noturna, tudo isso são sintomas de alarme. Além dos sintomas de alarme, apresenta manifestações atípicas, como por exemplo, dor sem evidência de enfermidade coronária, que é aquela dor torácica, globus erectus, que é aquele bolo faríngeo onde o paciente ele tem muita secreção, muito pigarro. Também manifestações pulmonares, como asma, tosse crônica, hemoptise, sangue, bronquiectasia, pneumonias de repetição, manifestações otorrinolaringológicas, dentre outras. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e ver todas as manifestações atípicas. Esse paciente apresenta essas características e, além disso, essas manifestações são refratárias ao tratamento tradicional? Sim, ele apresenta essas características de idade, de frequência, de duração, de manifestações, ou eles são refratários ao tratamento tradicional. Sim, é necessário fazer uma endoscopia digestiva alta para avaliar se o paciente tem lesão, se existe uma associação com Helicobacter pylori, se existe alguma causa aparente que possa haver uma intervenção imediata.
Não, o paciente não apresenta nenhuma dessas características, também não é refratário ao tratamento tradicional. O paciente apresenta sintomas típicos, mas são sintomas ocasionais. Então vamos avaliar, diante dessa situação, qual seria a conduta. O paciente vai precisar adotar medidas comportamentais. Que medidas comportamentais são essas? As principais: elevação da cabeceira da cama em 15 centímetros, moderação na ingestão de alimentos na dependência dos sintomas, alimentos como alimentos gordurosos, cítricos, café, bebidas alcoólicas, bebidas gasosas, menta, hortelã. Tudo isso não só vai aumentar a produção do ácido, como vai reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. Então, medidas comportamentais são fundamentais para iniciar o tratamento do paciente. O paciente vai utilizar um IBP em dose plena. Nós vimos no episódio 2 quais os principais IBPs utilizados e o que significa, quais são as doses plenas, as doses máximas a serem aplicadas no paciente. Excepcionalmente, ele pode utilizar um bloqueador H2. Quando eu falo excepcionalmente, estou falando em casos onde esses sintomas são principalmente noturnos. E a duração desse tratamento vai ser de 4 a 8 semanas. Após essas 8 semanas, se faz a pergunta: houve melhora? Sim. Se houve melhora, o tratamento deve ser reduzido e às vezes até suspenso. Lembrando que no nosso caso clínico nós vimos que suspender pode ser que haja uma refratariedade. E se houver uma refratariedade, precisa se determinar se esse tratamento vai ser sob demanda ou se esse tratamento vai ser contínuo por algum tempo. Mas se não houver melhora, aí nós precisamos considerar 3 situações. Precisamos fazer uma endoscopia digestiva alta, porque não houve melhora, para entender quais as razões pelas quais esse paciente não tem melhora, se estamos adotando todas as medidas necessárias. E aí nós temos, se o paciente, se essa endoscopia ela for considerada normal, medidas de comportamento, medidas comportamentais, IBP em dose plena, excepcionalmente um bloqueador H2 e fazer o tratamento por 4 a 8 semanas novamente. Porque o tratamento foi feito, o paciente manteve sintomas, mas a endoscopia é considerada normal. Se a endoscopia detectar uma esofagite de leve para moderada, a conduta é a mesma. Medidas comportamentais, IBP em dose plena, bloqueador H2 se os sintomas forem principalmente noturnos e um tratamento de 4 a 8 semanas. O tratamento ele pode ser diferente, e aí nós vimos que existe a possibilidade, inclusive, de uma cirurgia para refluxo gástrico, se a esofagite for grave ou se for observado outras alterações. Nesse caso, há necessidade de encaminhar o paciente para um gastroenterologista para que ele possa avaliar de uma forma especializada, muito mais aprofundada a situação do paciente. Então, dessa forma, a gente consegue seguir todo um fluxo, desde o entendimento, o diagnóstico do paciente, até o tratamento, o acompanhamento e o segmento do paciente. Para finalizarmos essa aula, vamos ver qual vai ser a frase de hoje. Existe cuidado sem cura? Sim, existe. Mas não existe cura sem cuidado. Essa frase ela foi atribuída a Florence Nightingale. Se você chegou até aqui o final, uma aula de aproximadamente 1 hora, se você chegou até aqui o final, se você é grato por esse conteúdo, alguma novidade eu trouxe para o seu conhecimento atual, aproveite e faz um print dessa tela, coloca nas suas redes sociais e me marca @prof.sergioaraújo para me saber que você chegou até o fim, para saber que você é grato também por essa aula existir. E claro, sempre vai estar disponível para vocês essa apresentação, agradecendo mais uma vez por vocês terem assistido essa aula, por vocês terem chegado até aqui. Esse QR Code vai direcionar vocês para uma plataforma onde, se vocês gostaram desse PowerPoint, vocês vão poder baixar, assim como todos os PowerPoints da série Aliviando. Se você gostou de alguma aula, é lá que o PowerPoint vai estar, você vai poder baixar e usar
para uma palestra, usar para uma aula, usar inclusive para se você quiser anotar informações dessa aula também. E esse é o último episódio da segunda temporada da série Aliviando. Mas não paramos por aqui. Como eu havia dito lá no começo da aula, a próxima temporada está garantida. E o que nós veremos na próxima temporada? Vejam quantas séries bacanas estão prontas ou estão em preparação para serem disponibilizadas para vocês. A série Aliviando a Depressão é uma série onde eu vou falar sobre vários aspectos da depressão. O uso correto, o uso detalhado, o uso associado, o uso recorrente de antidepressivos. Em que situações é melhor usar determinada molécula de antidepressivo? Essa série está programada para ser apresentada em 5 episódios. Depois do Aliviando a Depressão, nós temos o Aliviando a Ansiedade. Uma série em 3 episódios, onde eu também vou abordar todos os aspectos da ansiedade, os tipos de ansiedade, o algoritmo diagnóstico, o algoritmo para tratamento, quais são os fatores de risco para a ansiedade. A ansiedade é sempre ruim ou a ansiedade, em alguns casos, é importante também. E é claro que depressão e ansiedade são doenças que têm sintomas em comuns, é a insônia. E na série Aliviando a Insônia, eu vou falar sobre a insônia secundária a doenças psiquiátricas, mas vou falar também da insônia primária, aquela insônia que é típica de pessoas, por exemplo, que fazem uma viagem para países com fuso horário muito diferentes e tem um fenômeno chamado jet lag. Para esses pacientes, como deve ser o tratamento? É o mesmo tratamento para insônia secundária? Iremos abordar isso na série Aliviando a Insônia. Após Aliviando a Insônia, Aliviando a Convulsão. Iremos falar sobre epilepsia, uma série em 3 episódios, onde não apenas iremos falar sobre a doença, os fatores de risco, os mecanismos fisiopatológicos, como também iremos abordar as epilepsias generalizadas e as epilepsias focais. O tratamento é o mesmo? Qual antiepilético eu uso para uma crise generalizada específica? Qual antiepilético eu uso para uma crise focal específica? Qual antiepilético eu uso para uma crise generalizada? Existe alguma lógica clínica para a decisão de qual antiepilético usar para uma crise epiléptica? Iremos abordar esse assunto na série Aliviando a Convulsão, uma série em 3 episódios. Na série Aliviando a Neurodegeneração, iremos falar principalmente de doenças neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer, quais são as características da doença, como é a evolução, história natural da doença, quais são os fatores de risco e, claro, como são os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. E para essa temporada, nós finalizaremos com a série Aliviando os Transtornos Neuropsiquiátricos, principalmente falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro autista. Iremos entender de forma aprofundada e detalhada os mecanismos hoje compreensíveis sobre essas doenças, os fatores de risco e também como se dá o tratamento farmacológico e não farmacológico para essas doenças consideradas transtornos neurotípicos. E agora, claro, chegou a hora de você colocar a sua dúvida em prática. Coloque aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual a sua sugestão, se você tiver alguma crítica, se você tiver algum elogio, todos eles vão ser muito bem-vindos. Coloque aqui nos comentários. Nos vemos na 3ª temporada da série Aliviando. Até o próximo vídeo.